Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. A Renata tá aqui. Ana Odília. Oi, Ana Odília, tá boa? Parece aqui no culto, hein? Na mirra ardente. Oi, Claudinha. Nádia, Shirley. Bom dia, meninas. Bom dia. Essa live vai ser uma bênção. Vamos aqui adorando, né, na presença do Senhor. Sempre gosto de colocar uma musiquinha pra gente entrar no espírito, né, dessa live. Ai, que bênção. Ó, a Rejane tá aqui. Bom dia com alegria. Amém. Amém, Jesus. Nós temos todos os motivos para nos alegrar, porque nós temos Jesus. Isso é tudo. Por inteiro, rasga o seu coração nessa manhã. Rasga seu coração para Jesus nessa manhã. Chama a presença dele para sua vida. Mas peço que tua presença aumente. Se você passar pelo fogo, não temerá. Meninas, hoje a nossa live é sobre o pecado da incredulidade. Então eu quero pedir para vocês ficarem ligadas aqui. Presta atenção. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Amém, Jesus. Nós temos alguém a quem clamar, que é o Senhor. Amém, Jesus. Só quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Amém, Jesus. Onde você estiver, você pode clamar pela glória do Senhor nessa manhã e acessar a glória de Deus, acessar o descanso do Senhor. Eu vou orar com vocês para a gente dar início a essa live e eu quero pedir para vocês irem mandando aí para outras pessoas, porque as pessoas não gostam de falar sobre pecado, né? Mas às vezes é exatamente algum pecado que está levando você a não alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Tem de prosperidade, tem de paz para sua família. Então eu quero trazer para você esse estudo sobre a incredulidade, o pecado da incredulidade. Vou orar com vocês nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, porque só Ele é santo, só Ele é digno. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Então vamos nos colocar agora na presença do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial para essa live, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que agora essas mulheres que estão aqui entrem, Senhor, no Santo dos Santos. Que elas pisem, Senhor, no teu santuário, Jesus. Que elas pisem, Senhor, no lugar que é santo, Jesus, para que elas entendam, Senhor Jesus, o quanto é importante nos santificarmos na Tua presença, Jesus. Pai, nos leva a conhecer mais de Ti. Quebra cadeias, quebra fortalezas mentais nessa manhã. Jesus, que essa palavra caia em terreno fértil, Jesus. Que essa palavra, Senhor, venha germinar no coração dessas mulheres. Que essa palavra, ó Deus, venha fazer diferença na casa delas. Que essa palavra, Jesus, venha transformar o ambiente da casa delas, o ambiente do coração delas, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra venha frutificar, que ela venha, Senhor, encher a casa dessas mulheres com a Tua glória, Senhor. Senhor, que elas possam se arrepender, se humilhar diante do Senhor, dizer para o Senhor que só Tu és digno. Senhor, que elas tiram da vida delas o pecado da incredulidade, Jesus. Pai, quantas mulheres me disseram aqui, Senhor, na caixinha de perguntas, que elas acreditam que a oração delas não vai
não passa do teto, Senhor. Muitas não acreditam, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer na vida delas, ó Pai. E eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor venha derrubar todo espírito de incredulidade. Senhor, que elas possam, Senhor, ouvir essa live, que elas possam compreender onde elas estão ferindo o teu coração, onde elas estão ferindo a tua identidade, Senhor, a identidade de pai, aquele pai, Senhor, que nos olha, que nos ama, que está com as mãos, Senhor, prontas para nos alcançar, Jesus, aguardando que a gente segure nas mãos, Pai, no nome de Jesus, que essas mulheres venham sentir a presença do Senhor aqui, que essas mulheres venham sentir o derramar do Senhor, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor libere toda sorte de bênçãos na casa dessas mulheres. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor coloque, ó Pai, um círculo de fogo sobre a minha casa, sobre a casa dessas mulheres. Tira, Senhor, todo o olhar, Senhor, de cobiça para os nossos lares. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu quero te pedir por cada lar aqui representado, por cada filho, por cada marido, Senhor, aqui representado, Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor alcance as crianças agora nas escolas. Pai amado, que elas possam sentir a presença do Teu Espírito Santo nesse dia, que elas possam sentir o cuidado, o toque do Espírito Santo nesse dia. Pai, eu te peço pelas minhas 3 filhas, Senhor, Ana Gabriela, Ana Lísia e Ana Carolina. Pai, que todo ataque, Senhor, da mente, ó Pai, venha cair por terra no nome de Jesus. Pai, nós cancelamos, Senhor, no mundo espiritual, todos os decretos, Senhor, de morte sobre os nossos filhos. Pai, nós cancelamos no mundo espiritual, Senhor, na aliança que temos com o Senhor, na aliança que tem o Teu sangue, Jesus. Pai, tudo aquilo que foi planejado no mundo espiritual contra os nossos filhos para esse dia de hoje, Senhor, nós cancelamos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor venha guardá-los debaixo da sombra do Onipotente, da Tua poderosa mão, Senhor. Tudo aquilo que foi forjado para derrubar a nossa família, tudo aquilo, Senhor, que foi colocado, Senhor, para derrubar a nossa família, Senhor, todo espírito de orgulho, todo espírito de altivez, de arrogância, Senhor, que nessa manhã essas mulheres estejam atentas para a voz do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa essa live, Senhor, faz ela chegar aos corações que precisam, ó Deus, permita, Senhor, que essas mulheres sejam usadas para gerar vida na vida de outras mulheres, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, amém, amém, Senhor. Amém, meninas, que bênção ter vocês aqui, viu? Que bênção poder falar um pouquinho com vocês de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, né, no meu coração. Eu recebo, né, todos os dias tantas mensagens aqui, eu tento responder todas, nem todas eu consigo. Algumas são muito complexas, né? As pessoas acham que com uma resposta vão conseguir resolver, né, a vida inteira delas. Mas eu creio sim que tem algumas respostas que são certeiras, que são da parte de Deus e que podem sim fazer a diferença na vida de vocês. E eu tenho percebido assim muitas mulheres com algo que não faz com que elas alcancem a bênção, que é o pecado da incredulidade. Coloquem aí para mim, meninas, hoje o tema da live, o pecado da incredulidade. Por quê? Eu recebo diariamente, né, centenas de directs aqui me falando, olha, Flávia, estou passando por um período muito difícil com o meu filho, estou passando um período muito difícil com o meu lar, parece que eu não creio mais que Deus vai fazer algo. E daí o Senhor, durante a semana, Ele foi ministrando ao meu coração sobre o pecado da incredulidade. Eu vou fixar aqui o comentário. Alguém já fez algum estudo aí, gente, sobre incredulidade? Pois é sobre isso que nós vamos falar agora. Tem gente que acha que a oração não passa do teto, tem gente que acha que o Senhor não vai responder as orações, tem gente que acha que o Senhor nunca está olhando por ela, olha por todo mundo menos por ela, né? Então eu quero falar para vocês qual é a raiz desse pecado da incredulidade, como você vence esse pecado da incredulidade. Mas eu quero agora que vocês chamem mais mulheres para participar desse exército de mães que rugem
hoje o Senhor me falou sobre não retroceder. O pecado da incredulidade te faz retroceder o tempo inteiro. Você avança um pouco, depois você para. Você avança, você para. E isso não faz com que você chegue nunca ao objetivo, né? Então, meninas, quem aí sente que começa a avançar e logo para? Coloca uma mãozinha assim para cima, ó. Quem que sente que começa a avançar e logo para? Então, meninas, eu quero explicar para vocês a respeito desse pecado da incredulidade. O que muitas vezes nós pensamos que é esse pecado da incredulidade? Muitas vezes a gente acha que o incrédulo é aquele que não crê em Deus. Mas existe muita gente dentro da igreja sendo incrédulo. Então, o que a gente pensa? Que o incrédulo é aquele que não crê em Deus. E o que realmente é? São aquelas pessoas que creem parcialmente em Deus, que creem, que se recusam muitas vezes a concordar com aquilo que está escrito na Bíblia, não acreditam que a Bíblia é, na sua totalidade, a verdade. Então, isso também é incredulidade. Não creem na palavra de capa a capa, isso é incredulidade. Ou não creem. Oi, pastora Bruna, que bênção você aqui. Vai me ajudando aí, hein, pastora Bruna? Então, se recusa a crer que aquelas promessas que estão ali na Bíblia são verdade para a sua vida. Se recusam a crer ou não têm forças para crer que as promessas de Deus são para você. Então, hoje a gente vai falar sobre essa questão. E quanto mais você vive distante de Deus, mais o pecado da incredulidade toma conta de você. Quando nós vivemos uma inanição espiritual, uma inanição, uma anorexia, vamos dizer assim, uma anorexia espiritual, quando nós vivemos essa anorexia, nós não temos força para crer, nós não temos força para ter fé. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos todos os dias estar conectados à mente de Cristo para que esse pecado da incredulidade não nos faça retroceder. E daí eu quero ler aqui algumas passagens com vocês, porque a sua falta de fé, ela pode estar segurando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Olha só, lá em Mateus, deixa eu ler aqui o primeiro texto com vocês. Lá em Mateus 14, 53, anotem aí, meninas, para vocês não ficarem me perguntando. Mateus 14, 53, tá bom? Aí, a Renata tá falando aqui, anorexia é o que eu estou vivendo. Renata, você só tá vivendo porque você quer. Porque se você tiver uma Bíblia, se você estiver disposta a ouvir a palavra de Deus, se você tiver disposição no seu coração, Ele vai te conceder as bênçãos que você precisa, tá bom? Então, olha só, meninas, aqui a passagem que eu vou ler fala sobre um profeta sem honra. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Olha aqui, o povo duvidando, né? De onde vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome... Peraí, gente. Deixa eu pegar meu óculos. Ai, ai. A primeira vez que eu faço um óculos, então eu não mandei fazer com lente anti-reflexo. Daí fica isso daqui, mas deixa eu ler aqui para vocês. Eu não sabia que era tão importante para mim, viu, gente? Então, olha só. O nome de sua mãe não é Maria e o nome dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então, quer dizer, ali eles estavam num ambiente de dúvida a respeito de Jesus. O ambiente era total de dúvida, porque para eles, Jesus era um homem nascido de José e Maria, que era um simples carpinteiro e que não poderia fazer nada. Então eles se perguntavam de onde vem tanta sabedoria, né? E ficavam escandalizados por causa dele.
Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então aqui já vai uma resposta para a vida de vocês. Eu estou falando de Mateus 13, de 53 a 58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Quando nós temos o pecado da incredulidade, Jesus não tem como realizar milagres na nossa vida. Então, por favor, prestem atenção nessa primeira chave que o Senhor está nos dando aqui nessa manhã. Porque hoje está fora de moda, né? Pregar sobre pecado. Está fora de moda falar sobre pecado. Mas são justamente os pecados que fazem essa separação aqui entre o milagre chegar e ele não chegar. Deixa eu te falar, ontem eu recebi uma mensagem de uma mulher que me falava o seguinte: Flávia, eu tenho um filho de 8 anos de idade, ele já se declarou homossexual, ele tem trejeitos femininos desde os 3 anos de idade e eu acho que fizeram alguma macumba para minha casa, porque a minha casa está uma bagunça. E naquela hora o Espírito Santo já falou assim para mim: pergunta para ela como é que tá a vida espiritual dela, né? Ela falou assim: não, eu tô há 3 anos afastada da igreja. E com esse problema, eu pedi para uma amiga minha de um centro espírita perguntar lá se foi feito algum trabalho para mim. Gente, eu fiquei pensando, será que uma pessoa dessa um dia leu a palavra do Senhor? E naquele primeiro momento ali, Deus falou comigo: pornografia. E eu perguntei para ela: seu filho, você tem certeza que seu filho nunca passou por nenhum abuso sexual? Porque é muito cedo para uma criança, né, declarar uma homossexualidade, 8 anos, né? Geralmente isso vai acontecer lá na adolescência, alguma coisa assim. Por quê? Porque uma criança pequena, ela não tem nem condições de saber o que é sexo, quanto mais definir a sexualidade dela. Então, logo o Senhor ministrou ao meu espírito sobre a pornografia. E ela falou assim: o meu marido é viciado em pornografia e ele realmente tem esse problema. Então, gente, é tão mais fácil, às vezes, a gente querer culpar, né, algo exterior, uma macumba, né? Algo, foi feito um trabalho para minha casa. Não, de repente essa casa sua está em desordem porque você precisa colocar coisas básicas em ordem. Certamente aquele menino já teve acesso a algum tipo de pornografia. Certamente, mesmo que ele não tenha tido acesso, esse homem, essa mulher está colocando um demônio dentro da casa dela, que vai gerar o quê? Algo na vida dos filhos dela. Então, meninas, muitas vezes, né, as pessoas olham para dentro do seu lar, veem a bagunça que está e não conseguem acreditar, que daí a gente está falando aqui de credulidade, né? Não conseguem acreditar que, na verdade, elas precisam colocar a vida espiritual delas em ordem, a vida sentimental, né? A vida entre marido e mulher em ordem, a vida de mãe em ordem, né? Eu ia falar a vida matrimonial em ordem. Então, são muitas coisas. E mesmo que o outro não ande em ordem, mas você anda, o Senhor vai ter misericórdia da sua casa. Então, quando nós não acreditamos, o Senhor não vai realizar milagres. E é o que o Senhor estava falando aqui comigo, sabe? Nós temos uma mente muito fértil para imaginar um futuro muito ruim. A gente muitas vezes olha para os nossos filhos, na incapacidade que eles estão tendo de crer em Deus, e nós imaginamos um péssimo futuro para os nossos filhos, mas a gente não age para que isso não aconteça. E o que acontece? A gente não usa a nossa fé e a nossa imaginação, porque Deus nos deu a imaginação, para proclamar, para imaginar coisas grandiosas para os nossos filhos. Aqui no Exército de Mães que Rugem, né, eu
Eu acompanho algumas mães aqui que fazem parte do curso, falando para o seu filho ouvir, e nós temos um grupo de mães, e daí um dia uma das mulheres colocou uma lista de nomes, né, para orar pelos filhos, e uma se levantou e falou assim: quantos profetas, quantas mulheres sábias estão nessa lista, quantas crianças estão aqui nessa lista que serão homens e mulheres usados na presença do Senhor. Então tem sempre dois jeitos da gente olhar para uma mesma situação. Pensa bem, como você está olhando para a situação da sua casa, como você está olhando para a situação dos seus filhos. Porque todas as vezes que eu olho para um filho, que eu olho para um marido, que eu olho para a casa e eu só enxergo destruição, eu não enxergo a mão de Deus, eu não enxergo as misericórdias do Senhor, eu estou alimentando a minha incredulidade. E quando eu olho para a mesma situação, cheia de fé, cheia de esperança no Senhor, não nas pessoas, eu estou alimentando a minha fé. Eu estou alimentando aquilo que o Senhor quer que eu alimente, a visão que Ele tem a respeito da minha família. Para o Senhor, a minha família é um tesouro. Para o Senhor, eu sou um tesouro. Para o Senhor, o meu marido é um tesouro, o meu filho é um tesouro, as minhas filhas são um tesouro. Então, se eu olho para o Senhor e vejo que Ele olha para a minha família como um tesouro, eu não posso jogar esse tesouro fora. Eu não posso jogar esse tesouro em qualquer lugar, não. Esse tesouro é para ele ficar bem guardado. Guardado onde, Flávia? Debaixo da sombra do Onipotente. A palavra de Deus diz assim, que debaixo da sombra do Onipotente nós podemos descansar. E é exatamente isso. À sombra do Onipotente nós podemos descansar nas promessas do Senhor. Então, meninas, o Senhor não realizou muitos milagres por ali, porque aquelas pessoas estavam duvidando de Jesus. E o pecado da incredulidade, muitas vezes, é duvidar de Jesus. E estamos duvidando o tempo inteiro e não percebemos. Quando a luta vem, quando vem uma briga dentro de casa, quando vem algo ruim dentro de casa, o diabo quer atacar a nossa mente, para que a gente não confie naquilo que o Senhor pode fazer. Mas eu e você somos do exército de mães que não retrocedem. Nós não ficamos olhando para trás, nós não ficamos olhando para o tamanho do gigante, nós olhamos para o tamanho do nosso Deus. Amém? Amém, meninas? Coloquem amém aí. E deixa eu ler mais um texto aqui para vocês, que eu quero compartilhar nessa manhã. Tá lá em Mateus 17, 18 a 21. Você vai ver que uma fé pequena não faz milagre, tá? Uma fé pequena não gera milagres. Aqui o Senhor estava falando, no primeiro, o Senhor estava falando que quando tem incredulidade, Ele não tem como promover milagres. Fé pequena também não promove milagres. Presta atenção nessa história aqui, nessa parábola que o Senhor nos ensinou. Lá em Mateus 17, 14 a 23. Quando chegaram onde estava a cura de um menino endemoniado, tá? Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha só, detalhe aqui. O homem foi no lugar certo, levou os discípulos do Senhor, mas os discípulos não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Você viu aqui a ira do Senhor quando nós somos incrédulos? Ele está perguntando: até quando eu vou suportar a incredulidade de vocês? Gente, eu estou falando isso daqui para mim também, tá?
Porque muitas vezes a gente está olhando para Jesus, mas a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para o problema. A gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para o problema. Então o Senhor, ele está irado aqui, ó. Ele está falando assim, gente, deixa de ser uma geração incrédula, perversa, isso é perversidade. Não confiar no Senhor plenamente é perversidade. Eu quero que você anote isso daí agora. Não confiar plenamente no Senhor é ser perverso com o Senhor. Olha quantos milagres, quantas guerras o povo de Deus venceu. Olha na Bíblia quantos milagres, quantas curas o Senhor fez em inúmeras crianças, em inúmeros adolescentes. Quantos milagres o Senhor fez em famílias. Quantos milagres o Senhor fez na vida de mulheres. Né? Olha como é lindo. O Senhor, ele curou aquela mulher encurvada, ela era encurvada pela dor. O Senhor está aqui hoje para te curar. Mas se você não crer, você não vai receber. Toda a diferença faz quando nós cremos. Então, se você crê, você recebe. Se você hoje mesmo sair dessa live e disser assim, eu estou curada da minha falta de fé, você estará curada da sua falta de fé. Não confiar é ser perverso com o Senhor. E olha só, então aqui ele está falando, até quando eu vou ter que suportar isso? Olha, Jesus devia estar cansado de ver tanta incredulidade. E aí a gente vê aqui, né, que eles, olha, vai passando aqui, ó. Ele vai lá para a terra dele, né, para fazer os milagres, o povo não acredita, e daí os milagres não acontecem. Daí depois Jesus multiplica os pães, daí Jesus multiplica de novo os pães, tem uma segunda multiplicação dos pães, a mulher cananeia demonstra fé, os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Então, quer dizer, vai acontecendo tanta coisa que ao decorrer, né, dos textos, e daí eu acho que Jesus, nessa hora aqui, ele já estava cansado. Ele devia, assim, ter andado tanto, ele devia ter pregado tanto em tantas cidades, ele devia ter feito tantos milagres, e daí, simplesmente, um menino endemoniado aparece e os discípulos não conseguem expulsar esse demônio. Por quê? Porque eles eram incrédulos. A resposta está aqui, ó. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, chamaram Jesus ali no cantinho e perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, Jesus estava aqui entregando 3 chaves. Incredulidade, estava impedindo que aquele menino fosse liberto dos demônios. Ele estava dando uma outra chave aqui. Tem espécies que só saem com oração e jejum. Mas tem gente que acha que não vale a pena jejuar. Tem gente que não consegue jejuar, né, gente? Eu acabei de sair agora de um jejum de 10 dias e eu nunca senti tanto a presença e o poder de Deus na minha vida. E às vezes a gente fica com essa preguiça de jejuar, né? E perde o melhor dessa terra, perde o melhor que o Senhor tem para nos entregar. Então, essa palavra aqui está trazendo algumas chaves para nós que nós precisamos estar atentas. O que acontece? Por que muitas vezes nós não alcançamos o milagre que Jesus já preparou? Porque as promessas dele estão aqui na Bíblia e eu preciso crer nas promessas. Então, o que me impede é a incredulidade. Então, você entendeu o quanto é importante a gente entender a incredulidade como um pecado que fere o coração de Deus? E daí eu quero trazer para vocês aqui mais algumas coisas que o Senhor ministrou nessa madrugada. O tempo, ele existe a falta de fé, e o tempo de guerra, o tempo de luta,
é um dos principais aliados da incredulidade. Eu vou fazer essa live sobre jejum, tá, meninas? Eu vou fazer. E daí eu vou declarar um jejum aqui entre todas nós, tá? Por isso que eu estou esperando um pouquinho. Nós vamos fazer um jejum quando começar o workshop do Exército de Mães que Rugem. Daí nós vamos estar preparadas para o jejum, porque todas essas palavras que eu estou trazendo para vocês aqui são para que vocês aumentem a fé de vocês, são para que vocês percebam onde vocês estão errando, em que caminho vocês estão errando, para quando a gente chegar no workshop, vocês estejam mais fortalecidas para as coisas começarem a romper dentro da casa de vocês. Então, meninas, é todo um trabalhar aqui, não sou eu que escolho os temas não, tá? Eu tenho colocado na presença de Jesus. Jesus tem me falado muito a respeito de Jezabel, mulheres que buscam poder em coisas que não são do Senhor. E eu vou trazer um estudo sobre isso também, tá bom? Então a gente vai ter um estudo ainda sobre jejum e também um estudo sobre esse espírito de Jezabel, que é um espírito de confusão, de manipulação, é um espírito que tenta dominar, né? Dominar o nosso pensamento, tá bom? Isso, o livro da cultura do jejum, do Luciano Subirá, né? Então, o meu jejum foi de 10 dias, eu só estava comendo frutas, legumes e verduras. E eu posso dizer para vocês que o Senhor me sustentou tanto durante esse processo que poucas vezes eu senti vontade de comer alguma coisa. Então, graças a Deus, eu consegui jejuar. Sabe, consegui cumprir aquele propósito que o Senhor tinha colocado no meu coração e eu nunca fiquei tão sensível à voz de Deus. Então, meninas, vamos lá. Sabe aquela luta que está demorando muito para acabar? Aquela luta que você vai achando que não tem mais forças? É assim que Satanás deseja impedir as bênçãos do Senhor para você. Ele vai te cansando. Ele vai te cansando. As nossas lives, Karina, são toda terça e quinta. Essa quinta agora é feriado. Nós não vamos ter live, tá? Eu vou estar viajando. E sexta-feira é meu aniversário, viu, meninas? Eu quero muitos parabéns aqui, tá? Então, sabe aquela afronta que parece que nunca vai ter fim? Sabe aquela luta que você às vezes olha para o seu casamento e fala, mas tem 15 anos que eu oro pelo meu marido, tem tantos anos que eu oro pelo meu filho já está com 20 e tantos anos e eu oro por ele. Amém, porque o Senhor tem sustentado ele. Se o milagre ainda não aconteceu, né, é porque algo está minando a sua fé. E essa questão do tempo, Satanás usa para nos enfraquecer. E ele, como ele não é criativo, porque Deus é quem cria todas as coisas, ele não consegue criar novas estratégias, ele usa sempre a mesma estratégia e você cai sempre na mesma estratégia. Então, todas as vezes que você usa a mesma estratégia, que ele usa a mesma estratégia e você cai na mesma estratégia, você está dando um ponto a mais para ele, você está com esse pecado da incredulidade. Esse pecado da incredulidade está só crescendo na sua vida, né? Então, quando a gente diz, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para minha filha, não tem mais jeito para o meu filho, não tem mais jeito para o meu casamento, isso daqui você está sendo perverso com Deus. Você está dizendo, você não tem tanto poder assim para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque o Senhor, Ele está pronto para entregar. O Senhor, Ele está olhando lá de cima e Ele está vendo você sendo preparado na batalha. E daí eu quero ensinar isso para vocês, que enquanto nós estamos durante a guerra, né, nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor. Sim, a live vai ficar salva, tá? Olha aí, a Daiane deu uma chave aqui pra gente, ó. Descobri que a minha incredulidade está relacionada à baixa autoestima. Não me sinto merecedora de ser ouvida por Deus. Exatamente, Daiane. Outra coisa que gera esse sentimento de incredulidade é a raiz de rejeição.
certamente você se sentiu rejeitada por um dos seus pais, né? E essa raiz de rejeição com os pais, ela é levada também para a nossa visão com o nosso Pai Celestial. Então, quando nós temos essa raiz de rejeição, a gente nem busca ao Senhor, porque a gente acha que realmente Ele não está ouvindo as nossas orações. Então, uma baixa autoestima, uma raiz de rejeição, tudo isso gera esse coração entristecido, gera esse coração que não crê nas promessas do Senhor, tá bom? Você foi lá pro fim da minha live, tá? Daquilo que eu anotei, mas foi bom que a gente já falou isso agora. Então, tudo o que queremos é que a guerra acabe logo. Davi, gente, ele passou por inúmeras guerras, né? Ele começou lutando com o urso, lutando com o leão, né? Enquanto ele pastoreava as ovelhas. Depois ele teve que lutar contra Golias. Golias passou 40 dias desdenhando do povo, né? Ele falava, ninguém vai me derrotar, olha o meu tamanho, né? Então, assim, havia ali uma afronta contra o povo de Deus. Mas durante toda a guerra, Davi estava sendo fortalecido pouco a pouco para guerras maiores, mas para vitórias enormes, né? Porque a gente olha só para a guerra, a gente não olha para a vitória que a gente vai obter por meio daquela guerra, né? Então, tudo que nós queremos, né, é sair da guerra. Só que o inimigo, ele vai colocar pressão em você até que você não aguente mais para você perder a guerra. Quem aqui se sente totalmente pressionada pelo inimigo? Muitas vezes eu sinto. Muitas vezes eu sinto o inimigo tentando me fazer pensar que eu não vou vencer a guerra. Muitas vezes, né, em algumas ocasiões, eu olho e falo assim, Jesus amado, mas eu vou vencer essa guerra. Você precisa se posicionar e falar, eu vou vencer essa guerra, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. E daí, meninas, você precisa jejuar, orar, se consagrar na presença do Senhor, para que você não ceda à pressão do inimigo, porque senão você vai ceder à pressão do inimigo, porque ele vai te pressionar por todos os lados para você desistir. Tudo que ele quer é que você desista da sua família, tudo que ele quer é que você saia da mesa e desista. Tudo que ele quer é que você desista de sentar à mesa com a sua família, fazer um almoço com a sua família. Tudo que ele quer é que você desista de orar pelo seu filho, que você não veja mais saída. Ai, que bênção. A Claudinha tá falando aqui, eu tinha essa rejeição. Fiz a mentoria Mulheres que Vencem com a Flávia e hoje não mais. Para honra e glória do Senhor. Amém, Claudinha. E tem que estar atenta todos os dias, porque quando a gente tem essa ferida, né? Satanás tenta todos os dias mexer nessa ferida. Então, meninas, presta atenção aqui nisso que eu vou falar. Sempre existem dois jeitos de pensar. Existe um jeito de você pensar que a guerra é grande e por isso você vai perdê-la, ou existe um jeito de pensar certo. A guerra é grande e eu vou conseguir vencê-la, e quanto maior ela for, maior vai ser o meu testemunho. Maior vai ser a bênção do Senhor sobre a minha casa. Quanto maior a guerra, maiores as bênçãos que virão depois dessa guerra. Então, enquanto Davi guerreava, a fé dele era fortalecida. Se você olhar para a aparência de Golias, você vai ter medo. Se você olhar para a aparência do problema, você vai ter medo. Mas o Senhor está falando para você nessa manhã, não olhe para o tamanho do seu problema, não olhe para as circunstâncias que estão à sua volta. Olhe para aquilo que eu posso fazer. O Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas, mas Ele está irritado conosco. Ele está irritado nessa manhã, Ele está dizendo aqui, olha, vocês estão sendo perversos comigo. Acaso vocês não acreditam naquilo que eu posso fazer na vida de vocês? Que bênção, Estado do Maranhão em audiência. Gostei. Então prestem atenção, meninas.
que mais que eu quero falar para vocês nessa manhã aqui? Eu quero ler mais uma passagem com vocês. E eu quero trazer para vocês o que na guerra a gente aprende. A gente aprende a se relacionar com Deus. Eu aprendi a guerrear foi com Jesus. Eu aprendi a me relacionar com Jesus através das dificuldades que eu tive. Então a guerra está nos preparando para algo maior que Deus tem para fazer na nossa vida. Por isso eu estou aqui hoje falando para vocês. Então, o que eu aprendo com a guerra? Eu aprendo a ter intimidade com Jesus, eu aprendo o jejum, eu aprendo a oração, eu aprendo a usar a minha fé, eu aprendo a usar a palavra de Deus, eu aprendo a usar a oração, eu aprendo a permanecer firme. Mas daí o que acontece? A gente está vivendo a guerra, não se prepara durante a guerra, não faz nada nessa guerra, e quer que o Senhor simplesmente faça o milagre, né? Da criança de 8 anos que se declarou homossexual, mas não fecha a brecha de uma pornografia dentro de casa. Então, muitas pessoas desistem porque a guerra é longe demais, e é longa demais, e é justamente aí que o inimigo está contando com isso. O inimigo, ele está contando com a sua desistência. O inimigo, ele está contando com o seu cansaço. Ele está contando com o seu desânimo. Amém, André. É isso mesmo. A guerra está nos preparando para algo maior em Cristo. Bom dia, adornadas. Então, é preciso ter ódio do inimigo para golpear ele no lugar certo. Não ficar achando que as coisas lá de fora são as mais importantes. Não, o mais importante é o que está acontecendo dentro. É o que está acontecendo dentro da sua casa. E o que você precisa nesse período de guerra? Confrontar as táticas do inimigo, perceber as táticas do inimigo. Jesus, ele quer te curar de uma fé ressequida, e aqui é onde eu quero ler em Mateus 12, 11. Hoje foi tudo em Mateus, né, meninas? Olha que lindo esse livro, né? Esse livro é muito especial. Mateus 12, 11. Deixa eu achar aqui. Mateus 12, 11. Olha só. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Gente, toda vez que fala saindo daquele lugar, fala de movimento. O Senhor, ele nos chama para sair de determinados lugares e avançar para outros. Então, você pode perceber que sempre que começa algo que Jesus vai fazer, ele está saindo de algum lugar, né? Então, está subindo de nível, está saindo daquela situação ali para ir para uma outra situação. E olha só, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, em algumas versões fala ressequida. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Tem algumas versões que falam cova, tá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como matar Jesus. Meninas, presta atenção aqui nesse negócio, que eu sempre fiquei intrigada com esse negócio da mão ressequida, né? Porque uma pessoa, ela pode viver sem uma mão perfeita, né? Não está impedindo ela de andar, não está impedindo ela de se movimentar. Mas sabe o que está impedindo ela? De pegar, de ter as bênçãos, de segurar as bênçãos. A mão na Bíblia, ela tem uma representação de bênção. Quando a gente vai pedir bênção para o pai e para a mãe, a gente não dá a mão direita. Por isso que fala muitas vezes, né? Sua mão direita na Bíblia, né? Então a Bíblia, então a mão, ela é essa representação de bênção. O que significa uma mão ressequida? É uma mão que não consegue segurar as bênçãos do Senhor. É uma mão que não consegue reter, tomar posse das bênçãos do Senhor. Então, muitas vezes eu ficava assim intrigada, né? Por que Jesus curou essa mão ressequida? Essa mão ressequida, ela representa também a nossa fé.
Porque se a gente tiver pouca fé, a gente não consegue receber as bênçãos do Senhor na nossa mão. Então, meninas, prestem atenção nisso daqui. Quando Jesus compara esse homem da mão ressequida a uma ovelha, ele está falando assim, olha aqui, se uma ovelha cair numa cova, ele estava querendo dizer assim, esse homem aqui, ele está muito mais do que com apenas o que vocês estão vendo, com essa mão ressequida. Essa mão ressequida representa muito mais do que aquilo que vocês estão vendo. Essa mão ressequida significa falta de fé, falta de autoestima, falta de crer no Senhor, né? Aquela mão ressequida representava muito mais do que simplesmente uma deficiência física, gente. Tudo na Bíblia, né? As curas da Bíblia são todas curas que nós podemos entender como curas espirituais. Não é só a questão física que o Senhor vem e cura. Então, quando esse homem apresenta essa mão ressequida para o Senhor, olha que coisa linda, meninas. Olha que coisa preciosa. Quando esse homem estende as mãos ressequidas para o Senhor, ele cura a fé daquele homem. Ele não cura só a deficiência física, ele está curando a fé daquele homem. E hoje o Senhor está aqui para curar a sua fé, para dizer para você, minha filha, eu quero te tirar dessa cova. Eu quero te tirar dessa cova que você está. Eu quero te tirar dessa cova da falta de fé. Eu preciso curar a sua fé nessa manhã. Então, meninas, peça perdão para Deus, se arrependa hoje mesmo. Se arrependa hoje mesmo da sua falta de fé. Olha para sua casa e faz o seu coração se encher de alegria, não porque a sua casa está perfeita, mas porque ela pertence a Jesus. E se ela pertence a Jesus, ela tem um valor. Um dia eu ouvi uma pregação que falava assim, uma bola de basquete qualquer é uma bola de basquete qualquer. Mas uma bola de basquete, por exemplo, nas mãos do Oscar, né, que foi o grande nome da seleção de basquete, ou no nome, nas mãos, né, do Michael Jordan, ela tem um valor que ela pode ser leiloada por milhões, né? Quanto mais o tempo passar, mais ela pode ser leiloada por milhões. O que eu estou querendo dizer assim? Você está nas mãos do Senhor, você tem um valor inestimável. Quem aqui está conseguindo, gente, entender que vocês estavam sim com esse pecado da incredulidade? Quem está conseguindo entender? Coloca uma mãozinha aí, coloca qualquer coisa aí, um coração. Quem está conseguindo entender essa mensagem? Será que essa mensagem está indo num solo fértil aí no seu coração? Para você se arrepender nessa manhã e pedir perdão para Jesus por esse pecado da incredulidade? Então, meninas, a família de vocês, mesmo que você olhe e fale assim, tá quebrado. Tá quebrado, Jesus. Tá quebrado. Como que eu vou consertar? Não é você que vai consertar. É Jesus que vai consertar. Mas através da sua sabedoria, da sabedoria que Ele vai te dar. Através da sabedoria do alto. E muitas vezes nesse processo você vai errar tentando acertar. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, porque Ele está olhando para o seu coração. Ele conhece o seu coração. Ele está olhando para o seu coração, Ele está vendo as suas tentativas. Ele está contemplando as suas tentativas. Ele está vendo a sua oração de madrugada. Ele está vendo o seu coração sedento. Ele está vendo o seu coração querendo buscar mais dele ali na Bíblia. E Ele vai te ajudar. Só que Ele precisa de um coração contrito. Ele precisa de um coração arrependido. Ele precisa de um coração que diz, eis-me aqui, Senhor. É arrogância a gente querer colocar só a culpa no outro. É arrogância a gente querer colocar a culpa no nosso filho. É arrogância querer colocar a culpa no nosso marido. O Senhor, Ele não quer atribuir culpa a ninguém. Ele só quer colocar fé no seu coração. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, né, meninas? Vocês estão entendendo o que o Senhor quer fazer aqui nessa manhã? Ele quer curar essa fé ressequida de vocês. Ele quer curar essa mão ressequida que não recebe as bênçãos do Senhor porque não crê.
E daí, meninas, como é que eu aumento a minha fé? Falta só 10 minutinhos para acabar aqui. Como eu aumento a minha fé, Flávia? Hoje vai dar pra gente acabar tudo. A resposta está lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha só. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Existe uma palavra que é o que vai te sustentar até o dia do milagre chegar. Até o dia do milagre chegar, existem palavras que vão te sustentar. Não se preocupa, entra no descanso do Senhor. Ele vai fazer. Enquanto você está cumprindo os princípios da palavra de Deus, enquanto você está lutando para reconstruir os muros, como Neemias fez, né? Eu acho tão lindo, gente, o livro de Neemias. O livro de Neemias, ele dá tantas estratégias para quem quer reconstruir a casa, porque ele fala de reconstrução de muros, de reparar brechas, de santificação, de fazer menção aos nossos antepassados e pedir perdão até pelos pecados deles. Neemias, ele nem tinha todos os pecados que ele estava pedindo perdão ali, mas ele pedia perdão em nome dos antepassados dele para que Deus reconstruísse a cidade de Jerusalém. Então, Jesus, ele pode reconstruir a nossa casa, a nossa cidade, né? Ele pode transformar a nossa cidade numa cidade forte para o Senhor. Mas nós precisamos estar atento ao nosso pecado da incredulidade. Quando a incredulidade chegar na nossa mente, você fala, sai daqui, porque eu tenho fé, eu creio no que o Senhor vai fazer. Nossa tarefa como crentes é simplesmente crer. É simplesmente crer, mas tem muito crente que não está crendo. Crer o que está escrito na palavra é exercitar a nossa mente para viver em fé. Então eu não posso só ler a palavra, eu tenho que fazer ela virar uma realidade na minha vida. Eu tenho que fazer essa promessa ganhar vida na minha vida. Então, lá no versículo 21, ele finaliza dizendo aqui, ó, lá em Romanos ainda, o tempo todo eu estendi as mãos para um povo desobediente e rebelde. O Senhor, ele está o tempo inteiro estendendo as mãos para nós que somos rebeldes e desobedientes. Ele está estendendo a mão. Então, a palavra, ela aumenta a nossa segurança em Deus. A palavra, ela aumenta o nosso relacionamento de experimentar o que realmente é fé. Apenas mantendo um relacionamento forte com Deus é que você vai ter confiança para prosseguir. Então, quem está morrendo de inanição da palavra, quem não está comendo a palavra, quem está com anorexia da palavra, não vai ter uma fé constante. Não vai ter fé constante, não tem jeito. Não tem jeito. Até aqueles que estão todos os dias na palavra, tem hora que a fé é testada, tem hora que você cai em fé. Imagina para quem não está na palavra, né? Então, a incredulidade, ela leva ao hábito de retroceder. Olha aqui, em Hebreus 10, 38 a 39. Mas o meu justo, ele está procurando aqueles que são justos, aqueles que estão buscando a justiça do Senhor e não a sua própria justiça. O Senhor, ele está atrás daqueles que estão buscando a justiça do Senhor, não aqueles que fazem justiça com as próprias mãos. Então, o que o Senhor está falando aqui? Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, somos do exército dos que não retrocedem, porque os que retrocedem são destruídos, mas os que creem serão salvos. Então, aqui tem outras chaves para você. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O Senhor, ele não se agrada de quem retrocede. Ele não se agrada do pecado da incredulidade. Nós, porém, somos do exército dos que não retrocedem, porque os que retrocedem são destruídos. Meninas, a frase dessa live de hoje:
eu sou do exército dos que não retrocedem. Hebreus 10, 38 a 39, tá? Eu sou do exército das mulheres que não retrocedem. Retroceder é ser destruído. Anota isso aí. Retroceder é ser destruído. Mas os que creem serão salvos. Retroceder significa ser destruído. Eu não sou do exército que retrocede. Eu sou do exército que avança. Declara nessa manhã na sua vida: eu sou do exército das mulheres que não retrocedem. Eu sou do exército das mulheres que não retrocedem. Retroceder é ser destruído. Eu vou avançar para o meu alvo, que é Jesus. Não importa como essa casa está. Não importa se os corações estão quebrados. O Senhor pode restaurar todas as coisas. O Senhor pode restaurar todas as coisas. Eu estou repetindo para vocês, porque eu quero que hoje essa palavra fique ecoando no seu coração, porque ela vai ecoar no meu coração. Começa a orar pelas pessoas que têm os mesmos problemas que vocês. Tira o foco de vocês. Começa a orar pelas pessoas que têm os mesmos problemas que vocês. Eu comecei essa semana um propósito de fazer isso. Propósito de pedir a Deus que abençoe mulheres que estão vivendo dificuldades como as minhas, como as suas, né? Se é exército, tem luta, mas tem vitória, porque o comandante não falha, né, Ana? O comandante não falha, ele é Jesus. Então, meninas, faltam 3 minutinhos aqui para acabar essa live. E eu quero pedir para você colocar aqui o que o Senhor fez com você hoje nessa live. Nós somos quase 300 mulheres aqui. Eu quero pedir para vocês compartilharem essa live, para vocês comentarem. Logo que acaba aqui, eu já salvo ela lá no meu IGTV. Eu quero pedir para vocês comentarem aqui o que vocês aprenderam nessa live. E saindo daqui, coloquem, por favor, lá no meu Instagram. Na hora que eu salvar, vocês vão lá, colocar no meu Instagram. Vamos tirar uma foto aí, meninas? Deixa eu pegar aqui minha canequinha. Tirem a foto aí, meninas. Hoje tá um frio aqui em Goiânia. Vamos lá. Deixa eu abaixar esse cabelinho aqui. Tiraram a foto. Meninas, eu quero pelo menos 30 mulheres repostando, tá? 30 mulheres repostando, viu? Meninas, eu preciso orar mais. Eu quero que vocês orem por mim, pelas lives. Antes a gente não tinha tempo para acabar. Agora, faltando 2 minutos, começa aqui, ó, me avisar para acabar a live. Isso é ruim, porque às vezes a gente está ali na unção, né, trazendo algo da parte do Senhor e acaba. Então a gente vai orar para que isso não aconteça mais. A gente vai orar também para que eu consiga fazer tudo aquilo que o Senhor planejou para esse workshop, trazer para vocês tudo que Ele planejou para esse workshop que eu estou preparando para o fim do mês. Então, meninas, orem por mim, orem pela minha casa, orem para que o Senhor venha cumprir na nossa vida, né? Tudo que Ele já preparou para nós, tá? Que bênção, meninas, sempre em oração por vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Meninas, e fiquem com Deus. Amém. Sheila, fica firme no Senhor. Fica firme no Senhor. Meninas, levante um brado de vitória mesmo nessa manhã, sabe? Vitória. Debocha mesmo da cara do inimigo. Fala para ele, aqui não. Aqui você não vai prevalecer. Aqui quem prevalece é o Senhor dos Exércitos, tá bom? Então fiquem com Deus, meninas, que vai acabar aqui, tá? Beijo, beijo, beijo.